Preparando o domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Hoje um dia especial, dia de Natal. Vamos fazer esse tempo de oração, de reflexão da Palavra de Deus. Ela que nos fala todos os dias, todos os domingos neste nosso programa. Hoje somos convidados a nos colocar diante de Jesus, o Verbo encarnado, a Palavra de Deus que veio habitar entre nós. Invoquemos, portanto, o Espírito Santo e preparemos-nos para escutar o programa de hoje. Vem iluminar, vem inspirar o pensamento, ó, vem Espírito, de fogo, chama de amor, sopro. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías e diz assim: como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Cada um de nós ouve essa frase e se recorda de Jesus, que andando pelas ruas, pelos montes, anunciava a paz, pregava a salvação e anunciava o reino de Deus. Logo, a profecia de Isaías, que hoje nós recordamos, ela é algo que nos faz pensar imediatamente na vida de Jesus, naquilo que representou a sua vida para todos os discípulos e para todos nós ainda hoje. O texto continua dizendo assim: ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Os vigias de Israel são normalmente aqueles profetas, os que anunciavam, como o próprio Isaías, a vinda do Messias, a vinda do Senhor. Por isso ele fala, a voz dos vigias se levantam, né? Ele ouve a voz dos vigias se levantam, estão exultantes de alegria. Então todo o povo que escutando os profetas se alegra, na certeza de que aquela palavra já se cumpriu em Jesus. E o texto continua: alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. Essa passagem nos recorda um episódio histórico muito conhecido. A cidade de Jerusalém foi destruída e o povo levado para o exílio. E aqui o profeta recorda esta volta do exílio com um motivo de alegria, mas faz com que cada um de nós que ainda hoje lê esse texto pense que as ruínas de Jerusalém muitas vezes são as ruínas que estão sempre se repetindo da nossa história. Os momentos de dor, de sofrimento, de destruição da nossa vida, quando nós nos sentimos acabrunhados pelos problemas, inibidos diante da nossa dificuldade de solucionar os problemas que nos levam a nos entristecer. Portanto, as ruínas de Jerusalém. Então, quando a gente ouve um trecho como esse, recorda do momento histórico vivido por Israel, mas ela se torna, por exemplo, um momento que se refere a qualquer situação da vida das pessoas, de cada um de nós, que buscando a Deus, reconhece a própria fraqueza, o próprio limite, as próprias ruínas. Portanto, aquele que vai resgatar Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço, diz o texto, aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem de nosso Deus, mostrando quanto o testemunho daqueles que confiaram em Deus e superaram as suas dificuldades é algo que se torna conhecido por todos, todas as nações. Então veja como uma profecia muito antiga, que se refere a uma situação histórica muito precisa, o povo foi para o exílio, a cidade foi destruída, ela pode ser relida por nós hoje, nos recordando da vida que nós levamos, o quanto aquela atitude de Deus diante do povo é a mesma que ainda encontramos no nosso dia a dia. Deus nos resgata Jerusalém. Jerusalém pode ser cada um de nós, a nossa casa, nosso mundo. E assim essa profecia se refere a qualquer época. Claro que a casa que é resgatada, a casa a que se refere o texto, o profeta, é aquela que depois os cristãos vão identificar em Jesus, né? Jesus é aquele que nos resgata, nos liberta, portanto nos reconstrói, ser reconstruídos por Deus através de Jesus. É assim que então a gente lê o Salmo e recorda a salvação que nos veio em Jesus. O texto começa dizendo: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Todo canto do mundo podemos encontrar de novo Deus que nos salva.
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. É assim que o Salmo hoje nos oferece motivo de louvor, de agradecimento a Deus pela chegada de Jesus em nosso meio. E ali continuamos na segunda leitura, a carta aos Hebreus, que começa dizendo: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Vejamos como a carta aos Hebreus vai resgatar desde os profetas até o testemunho que os cristãos dão. Em Jesus, a palavra dos profetas não apenas se cumpre, mas reconhecemos que em Jesus está não somente o fim, mas a origem. Isto é, os últimos dias, aquilo que nós não podíamos conhecer, em Jesus passamos a conhecer. Mas porque Ele está ligado tanto àquele que criou o universo, quanto àquele que dá sentido a tudo que existe. Então, é nessa hora que, quando nós lemos um texto assim, nos damos conta que os cristãos interpretaram a vida de Jesus à luz daquilo que os profetas haviam anunciado, à luz da Sagrada Escritura. Ele continua a carta aos Hebreus. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. E aí a gente vai recordar logo como no livro do Gênesis a gente encontra a criação sendo realizada através da palavra de Deus. E Deus disse e as coisas se fizeram. E aí a nossa carta aos Hebreus vai recordar. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Isto é, Jesus não apenas nasceu de Maria, mas ele está desde a origem do universo, porque com o poder da sua palavra tudo foi criado. Então Jesus estava já desde a origem do mundo. Ele é aquele que junto com Deus, com o Pai, esteve sempre na origem. Portanto, é já um indício daquela comunhão entre Jesus e o Pai que faz com que os cristãos afirmem: é um só Deus, que se manifesta como Pai na criação, como Filho na redenção, do resgate. Ele vai então agora recordar o texto da carta aos Hebreus, algumas frases que nós escutamos nos evangelhos, porque são frases que nos recordam quem é Jesus para os discípulos. E diz assim o texto: de fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho? Vejam como a relação pai-filho, colocada aqui pela carta aos Hebreus, é uma relação muito mais forte do que essa que nós conhecemos, não é? Aquela que nós tratamos, pai e filho do nosso mundo. É uma relação que supera qualquer tipo de semelhança com a geração biológica que nós conhecemos. Portanto, a carta aos Hebreus está nos dizendo que Jesus e o Pai são uma coisa só. De fato, aquele que cria é aquele que também que envia o seu Filho, e ao mesmo tempo é a expressão da vida do Filho. Então é algo que não entendemos completamente, mas que os discípulos, quando tentam entender o significado da ressurreição de Jesus, não podem senão acreditar que aquele que está na origem da vida, o Criador, é também aquele que se manifestou em Jesus, porque só Ele, só o Criador, só Deus é Senhor da vida. E Jesus manifestou-se assim, como um Senhor da vida. Tinha a vida em si. Ele morreu e Ele ressuscitou. Todos os anjos devem adorá-lo. Termina então o trecho da carta que nós temos hoje aos Hebreus. Um convite a cada um de nós que também colocasse no presépio e olhar aquele menino e se recordar: o Criador de todo o universo, de tudo que existe, quis se tornar semelhante a nós para nos comunicar a sua vida. É a única razão para entendermos a encarnação. Deus quis comunicar-se conosco e essa comunicação só se dá se humanamente formos capazes de compreendê-lo. Jesus se faz homem. Vamos então escutar agora aquilo que o Evangelho vai nos ajudar a aprofundar nessa dimensão da presença de Deus no mundo através de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João.
Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. O longo evangelho que acabamos de escutar é o início do evangelho de João. Ele nos oferece um hino cristão muito antigo, que faz memória daquilo que é, na parte dos cristãos, a sua compreensão sobre o mistério da vida que despertou em Jesus, não apenas na sua ressurreição, mas desde o seu nascimento. Isto é, não poderemos jamais imaginar que alguém tivesse em si mesmo a força para ressuscitar se já não tivesse nascido com ela. É daí então que os cristãos retornam ao nascimento de Jesus e diz: para além de Maria, Jesus já estava no mundo, porque ele se assemelha àquela palavra que no início tudo criou. Se ele é o verbo, a revelação do Pai, é esta mesma revelação que um dia tudo fez acontecer. Deus disse: faça-se o sol, faça-se a lua, os animais, e as coisas foram se fazendo. A sua palavra foi aquilo que criou todo o universo. Logo, é esta palavra de Deus que se manifesta em Jesus. Mas de que maneira? A palavra é comunicação. Então, Jesus se torna a comunicação profunda, a maior, a última, por isso, últimos tempos, em Jesus se concretiza a última palavra de Deus sobre o mundo. Deus cria o mundo, mas ele recria com esta sua última palavra. E de que maneira essa recriação? É a ressurreição. Porque, afinal, na primeira criação, tudo é fadado à morte, à destruição. Em Jesus, encontramos uma via de escape, uma escapatória para a destruição que somente nós encontramos na morte, essa destruição definitiva. E aí, em Jesus, com a ressurreição, se abre um horizonte novo de esperança, de vida que pode brotar além da vida. É claro que se essa verdade que nós proclamamos pela fé tem esse valor existencial profundo, como a gente olhou hoje, escutou hoje nessa leitura, que nos fala desde a criação do mundo e vai desde distante, dizer Jesus estava na origem, ele já existia, é preciso a gente tirar consequências concretas para a nossa vida, porque de que vale ter um conhecimento erudito, cultural, intelectual a respeito de quem seja Jesus, se isso não tiver nenhum significado para a minha vida concreta? Em que muda na minha vida saber disso? Saber que desde o início, este Jesus que eu aclamo pela fé, Filho de Deus, já estava, já existia. É então algo muito importante que nós tantas vezes precisamos para viver: esperança. É esperança aquilo que a nossa fé se funda. A esperança de que aquilo que testemunhamos, Jesus ressuscitou, possa um dia também ocorrer conosco. Por quê? Porque descobrimos que Deus, quando cria todo o universo, criou em vista do anúncio que encontramos em Jesus. Em vista de um dia anunciar-se, apresentar-se, comunicar-se plenamente aos seus filhos e filhas, à sua criação, é que Deus cria tudo. Portanto, a criação se enlaça com a ressurreição, de modo que podemos dizer: eu sei que eu sou, que existo, estou aqui, as coisas existem, estão aí diante dos meus olhos, mas elas também são fadadas a morrer. Por causa da esperança na ressurreição, podemos dizer: nem tudo está perdido, mesmo quando a dor, o sofrimento, a morte parece bater à nossa porta. Mesmo quando tudo parece caminhar para o caos,
temos um fio de esperança. Deus não abandonou o seu povo. Deus não criou tudo e deixou a terra ao seu próprio destino, mas enviou o seu Filho, nos mostrou um caminho de vida, nos ensinou a trilhar um caminho de vida, nos ensinou como viver, promovendo a vida, permitindo que todos tenham espaço para viver, os mais pobres, os pequenos, aqueles que muitas vezes são esquecidos, são deixados de lado porque são apenas diferentes na sua cor da pele, na sua religião, na sua orientação sexual, ou tantas outras coisas que fazem com que nós criamos divisões entre nós. Aí vem Jesus e nos mostra: somos todos filhos amados, portanto somos todos destinados à ressurreição. Não há ninguém mais destinado do que outro. Essa é a grandeza do Natal. Jesus nasceu para nos mostrar que é preciso construir um mundo melhor, incluindo a todos. É nessa perspectiva que o anúncio do Natal é um anúncio universal. É a fraternidade universal, é a esperança de que todas as divisões um dia sejam destruídas e nós possamos viver uma paz duradoura. Que nesse Natal nós possamos renovar dentro de nós a esperança. Que seja assim o nosso dia a dia ao longo deste ano 2023. Cheios de esperança, incluindo a todos, construindo fraternidade, colocamos nossa vida nas mãos do Criador, confiando que Ele não nos abandona, porque o seu Filho Jesus é o maior testemunho de que a criação continuou na obra e na vida de Jesus, e a ressurreição é a última palavra sobre tudo que existe. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dom do Natal, pela sua presença na nossa vida. Renova em nós a esperança de um mundo melhor, de um mundo novo, de sermos nós, cada um de nós, um pouco melhores neste ano que vai se iniciar, e que nós todos, iluminados pela presença de Jesus no mundo, animados pela esperança de que na morte não permaneceremos, possamos nos dar as mãos, olhar para cada irmão como um irmão, porque reconhecemos em Deus, em Jesus, aquele que nos destinou a todos para a vida. Somos todos destinados para a vida em Jesus. Creiamos ou não nele, é para a vida que nós somos destinados. Obrigado, Senhor, por este grande dom e que nós possamos viver cada dia animados por essa esperança. É o que nós desejamos para hoje e todos os dias de 2023 e de nossas vidas. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantar um hino de louvor.
Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.